9 horas e 58 minutos, estamos ao vivo para todo o Brasil. Manda sua pergunta. A questão aqui agora a ser discutida é obesidade. E é um tema que já assim, roubou a paz de muita gente, não é verdade? 11 de outubro é o Dia Nacional de Combate à Obesidade e eu recebo Gustavo Dayer, médico endocrinologista. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito boa noite. Boa noite, obrigado. Obrigado novamente pelo convite. Membro ativo do Endocrine Society nos Estados Unidos e da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Quando a gente fala sobre obesidade, a gente está falando de doença. Vamos deixar isso claro logo no início, estou certo? Com certeza. Acho que uma das coisas que a endocrinologia preza é entender que obesidade não é falha de caráter, obesidade não é uma questão de vontade. Muitas vezes as pessoas confundem, falam, olha, eu não tenho vontade de fazer dieta, eu não tenho perseverança ou a capacidade. E quando, às vezes, não é a pessoa que diz, são os parentes, Isso. Os amigos, a esposa ou o esposo, não é? Obesidade na sociedade ainda é vista como uma coisa muito estigmatizante, como se fosse uma característica. As pessoas julgam a pessoa obesa como alguém sem a disposição. Quando, na realidade, obesidade é uma doença. Ela é caracterizada como uma doença, ela é causa de inúmeras outras doenças e ela acaba sendo uma das mais prevalentes doenças no campo da endocrinologia e uma coisa que vai ganhando muita força ou muitas pessoas vão sendo acometidas cada vez mais ao longo dos anos. Nisso, os americanos, agora me parece que em 2013, a Associação Médica Americana considera oficialmente a obesidade como uma doença. Então é um dado novo ser considerado realmente uma doença, é isso? Exato. E assim, nos Estados Unidos, por exemplo, a obesidade ela ganhou uma força grande por conta do aumento da obesidade infantil. Então, crianças vão se tornando as crianças vão se tornando obesas e, consequentemente, essas crianças, quando ganharem a vida adulta, continuarão obesas ou têm mais chance de continuarem obesas. E aí a coisa vai virando uma bola de neve. No Brasil, até alguns anos atrás, a gente tinha o flagelo da fome. Agora a gente começa a ter a incidência aumentando a obesidade infantil também na nossa sociedade. Então os dados são alarmantes e é uma coisa que a gente tem que prestar atenção para o futuro, porque o padrão de consumo alimentar que a sociedade moderna está se desenhando vai muito no modelo americano. Sim. Que eles já estão uns 10, 20 anos na frente no sentido de mais problema da obesidade. Exato. O problema é que eles já começam a fazer a guinada para o retorno a uma vida mais saudável e talvez a gente ainda vai copiando os modelos mais tradicionais. Exato. E a gente, é importante o público saber que obesidade tem que ser vista diretamente como uma doença, tem tratamento médico, tem tratamento multidisciplinar, não é só o médico que entra aí, é o papel essencial da nutricionista, do educador físico, que vai fazer as mudanças. Remédio vai entrar ou não vai entrar? Aí depende muito do caso. Remédio tem que ser visto por um endocrinologista. E aí é remédio sério. Não estou trabalhando com fórmula, não estou trabalhando com milagre. A gente sempre tem a grande fórmula da vez ou o grande remédio da vez. Quando, na verdade, a investigação de medicamentos que fazem realmente perder peso com segurança, e a isso a gente dá nome de remédio, são poucos. Infelizmente, são poucos. Tem indicação, tem resultado bom, mas tem que ter também acompanhamento. Tem que ser supervisionado, sem dúvida. Estar acima do peso ou estar obeso, eu sempre fico na dúvida, será que eu estou acima do peso, estou obeso? Como é que a gente resolve essa equação? Na realidade, Dalcides, o que a gente tem é uma coisa clara. Tem o IMC, que é aquele padrão de índice de massa corpórea. Na verdade, é uma conta em que a gente pega o peso e divide pela altura ao quadrado e a gente vai ter um número que vai definir se aquela proporção está adequada. Mas isso é uma das maneiras. Tá. O importante não é a gente rotular necessariamente se a pessoa está obesa ou não, mas entender as consequências que esse excesso de peso, que não é só um número, tem não é só uma questão matemática, porque quando eu era mais novo, por exemplo, alguém certa vez me ensinou uma fórmula muito simplória, dizia assim, pega a sua altura, tem que pesar a mesma coisa, 1,79 pesa 79. Não é assim, não, infelizmente. A vida era tão mais simples, né? Por que vocês complicaram? Índice não sei do que, não sei o que. Tá complicado, né? Mas, na verdade, assim, essa necessidade de criar-se índice é justamente para a gente saber quem a gente deve tratar e como a gente deve tratar essas pessoas. Então, por exemplo, quem tem uma obesidade
popularmente conhecida como obesidade mórbida, já é um paciente que tem uma obesidade no grau 3, uma obesidade severa, e esse sim tem que fazer tratamento rígido, rigoroso, tem até indicação da cirurgia bariátrica, para esses casos específicos, né? A gente tem 30% da população mundial com sobrepeso, então, obesa, ou seja, a gente tem 2 bilhões de pessoas, mais ou menos. É muita gente. É muita gente, doutor. E a ideia que mais assusta é que as crianças, proporcionalmente, estão ganhando peso cada vez mais, tá? E isso faz com que a conta no futuro seja ainda mais pesada, mais cara. As principais causas, por exemplo, que a gente tem da obesidade é a alimentação, é a vida corrida que a gente tem, é o estresse das cidades grandes? Quais são os principais fatores? Então, acho que assim, isso é importante definir também. A maior parte da obesidade que a gente tem hoje é consequência de estilo de vida. E aí entra, basicamente, o que você colocou. E aí destaca-se, com certeza, o padrão nutricional, o que a gente está comendo, as coisas que a gente tem à disposição. Então, o que está mais barato no mercado, na verdade, é o que as pessoas globalmente mais consomem. E não é necessariamente os alimentos mais saudáveis. E a falta de atividade física. Hoje a gente tem o controle remoto em casa, elevador em todos os lugares, a maior parte das pessoas anda muito menos. Então, até o carro não precisa mais girar aquela manetinha. Eu gosto de dizer que assim, qualquer tipo de atividade física, eu não estou falando necessariamente que a pessoa tem que ter tempo e dinheiro para se matricular numa academia ou fazer aulas específicas aeróbicas e tal. É simplesmente caminhar, subir escada, fazer algumas atividades físicas que a gente deixou de fazer. Claro que eu estou falando isso de maneira geral. Se a pessoa já tem algum tipo de complicação, uma obesidade mais grave, toda essa atividade física tem que ser permanentemente supervisionada, seja por um médico, seja por um educador físico. A gente tem um xará seu, o Gustavo Zanaroli, ele é lá de Santos. A gente vai falar com ele agora ao telefone, porque tem uma história que nos chamou a atenção. A nossa produção atenta a tudo que vai encontrando de bom aí pelo caminho. É uma história interessante. Gustavo, muito boa noite. Boa noite, Dalcídio. Alegria de poder falar contigo, Gustavo Zanaroli, de Santos. Eu queria saber a respeito desse emagrecimento. O que foi isso? 55 quilos, tá certo isso aqui? 55 quilos em um ano, sem nenhuma cirurgia, sem remédio, sem nada. Isso mesmo. Mas com acompanhamento, né? Isso, foi com acompanhamento, né? Acompanhamento tanto médico quanto nutricionista, né? Isso foi no início do ano passado, né, quando eu me descobri diabético, com diabetes tipo 2. Ok. Naquela altura eu já estava com aproximadamente 120 quilos, com obesidade 2, já quase atingindo a obesidade 3. Já. Vida sedentária. Então eu tinha ou a opção de mudar ou seguir as consequências aí dessa doença. Perfeito. Então, resolvi começar. O que é que motivou você? Qual foi o ponto? Um médico chegou para você e disse assim, é agora ou nunca? Ou você foi vendo alguma coisa, lendo? Médico e também, né? O problema que a gente sabe que é essa doença que é a diabetes, né? As consequências que ela tem. Você cogitou em algum momento fazer a cirurgia bariátrica ou alguma coisa semelhante? Olha, eu cogitei se não desse certo, mas eu tentei. Vamos começar, né, da maneira mais natural e mais saudável possível, que é a alimentação, a troca da alimentação por uma alimentação mais saudável e a introdução da atividade física. Se não desse certo, como em muitos casos não dá, talvez eu pensaria em fazer a cirurgia, mas no primeiro momento eu não cogitei. E como começou a dar certo, né, eu continuei. E nesse um ano, mais ou menos, eu perdi essa quantidade de peso, né? Principalmente por causa da atividade física mesmo, né? Eu vinha de muitos anos sedentário, né? Introduzi atividade física aos poucos e foi dando certo, foi dando resultado. Você está de parabéns, meu amigo. E justamente é isso. Agora, fala, por exemplo, 2 coisas que você hoje tem muito mais agilidade. O que melhorou na sua vida depois dessa tomada de decisão e perder 55 quilos? Melhora tudo, eu posso dizer que melhora tudo. A disposição, até o sono melhora muito, né? Eu não dormia bem, não tinha muita disposição, até por consequência até da diabetes, né? E hoje não, hoje bastante disposição, o sono melhorou muito, hoje eu durmo muito melhor,
corro aproximadamente 12 quilômetros por dia, que a gente sempre tem a desculpa que não tem tempo. Era aquela desculpa que eu sempre arrumava, mas o Sim. tempo a gente consegue arrumar um tempo, 1 horinha, 50 minutos por dia para fazer atividade física, que é fundamental. Gustavo, eu quero te agradecer, rapaz, porque isso aí é de um grande incentivo. A gente está falando aqui teoricamente, de repente alguém entra na linha e diz assim, Dalcides, eu tenho aqui um exemplo prático de vida. Parabéns, faltou dizer alguma coisa para quem está nos acompanhando de todas as partes do Brasil e está esperando, quem sabe, o incentivo final. Fala aí. Olha, eu acho que pela vida que eu tinha, a vida sedentária que eu tinha, né, e consegui, eu acho que é possível, né, é possível. Eu sempre recomendo, eu não sou contra a cirurgia bariátrica, né, para quem não consegue, mas eu acho que antes disso, tem que tentar pela maneira saudável. Né? Se não tiver outra alternativa, né, como o doutor Gustavo falou, é uma doença, é melhor partir para uma cirurgia do que o agravamento da doença, que é a obesidade. Mas eu acho que é fundamental tentar, pelo menos tentar fazer a tentativa da maneira mais saudável. E também outra coisa, né, trocar um pouco do comer o que gosta por aprender a gostar do que come, né? Hoje em dia Exatamente. Eu gosto muito mais de salada, de coisas saudáveis, de legumes, de verduras. É isso aí. Não troco mais por outras comidas, por outros tipos de comida mais gordurosas que eu comia bastante antes do emagrecimento. Né? Gustavo, obrigado pela sua participação. Um abraço na sua esposa, que eu vi pela foto que ela também está feliz com essa sua vitória. Tchau, tchau. Boa obrigado, noite. Dalcides. Tchau. Muito obrigado mesmo. Boa noite para vocês. Boa noite, doutor Gustavo. Boa noite, Gustavo. Doutor Gustavo, fala. Eu acho muito valioso o depoimento do Gustavo, meu xará, porque ele mostra exatamente o que a gente está falando. O paciente tem que se empoderar daquele problema, entender que aquilo é um problema dele, junto do médico ou da equipe que vai lhe assistir, mas tem que entrar de cabeça. E não é todo mundo que consegue, acho que muitos já tentaram, tem um resultado tão espetacular, ele realmente está de parabéns. Mas isso não é questão de desistir. 55 quilos é escandaloso, né? Uma coisa muito mais do que a própria cirurgia pode dar. Sim. Ou as medicações. Lembrar que antes da cirurgia tem medicação e tem que dar medicação antes de tentar a cirurgia. Mas o que eu quero dizer é assim, ele saiu de 120 quilos. Se ele perdesse 12 quilos, 15 que seja, que é quase 10, mais de 10% do peso, isso faz diferença na saúde da pessoa. Isso já é um grande caminho, inclusive para a continuidade do restante tratamento. E é interessante como ele fala assim com animação, ele fala com gosto, ele vê agora os benefícios, se sente feliz. É isso que a gente quer no programa Tribuna Independente dessa noite, é despertar você, que você também pode, que você pode fazer esse esforço, pode começar. Depois, se não der certo, aí vamos buscando outros caminhos, é isso? Exato, eu acho que assim, o caminho é entender que obesidade é doença, que obesidade tem que ter um início, meio, fim. Ninguém nasce necessariamente, quer dizer, não ninguém, mas a maior parte das pessoas não nasce obeso, ela vai criando hábitos de vida que vão tendo que, a gente vai tendo que acertar. Então, acho que um recado importante para quem está em casa é quem tem criança pequena, por exemplo, já incutir hábitos alimentares que sejam saudáveis para a criança que está em casa. Não levar filho no McDonald's, nos lanchonetes da vida, não deixar de praticar atividade física em família, e sair com a família para o parque. Isso você leva para o seu filho e ele começa a mexer o corpo. É uma questão cultural, né? Que você vai passando valores ali também. Exato. Sibutramina, assim, a polêmica de sempre. Qual é a realidade que está agora? Na realidade, assim, a polêmica existe uma vez que foi uma medicação que foi extremamente, uma medicação extremamente potente para a perda de peso, só que ela era mal indicada, às vezes, em alguns lugares. Houve um estudo grande, isso foi um estudo realizado em vários centros, inclusive o Brasil participou, com pacientes que não tinham necessariamente uma indicação de tomar aquela medicação naquele momento. E aí dá algum efeito colateral? E houve um efeito colateral. Porém, sibutramina... Qual é o efeito colateral? Desde coisas simples como boca seca, tremor, e até pacientes que não têm indicação de tomar e que, na verdade, estão contraindicados a tomar, podem ter efeitos cardiovasculares, aumentar a pressão, ter risco maior de infarto. Então, é importante que se diga, sibutramina é um remédio bom, para quem precisa e, necessariamente, quem toma sibutramina precisa seguir com um endocrinologista
e precisa ter indicação formal para tomar. Não dá para sair tomando porque o vizinho toma. Exatamente. Sempre tem aquela vizinha, né, com a fórmula mágica. E fórmula mágica não existe. Se existisse, a gente não estaria discutindo que 2 bilhões de pessoas estariam com obesidade. Questões, perguntas chegando de todo o Brasil. Que bom que você está participando. Obrigado. Vamos lá, Paulo, é com você. É com o telespectador, redevida.com.br/tribuna independente, acessa lá, ainda dá tempo de você mandar uma pergunta, a gente falando sobre o tema obesidade, o combate à obesidade. O Denilson da Silva, mora aqui em São Paulo, perguntando, doutor Gustavo, normalmente eu tomo um café da manhã bem reforçado, almoço também muito bem, porém à noite não costumo jantar, bebe de vez em quando ele consome bebidas alcoólicas, está mantendo peso, mas ele não se sente tão bem assim, pergunta se a dieta dele está saudável. Bom, então, eu acho que é uma pergunta válida. Tem uma regra básica que acho que todo mundo já ouviu falar e é uma coisa que normalmente vinha de casa. Não se pula a refeição. Pular a refeição é uma forma ruim da gente conseguir perder peso ou mesmo manter peso. O nosso corpo ele precisa de pelo menos um aporte energético regular. E eu não estou dizendo que necessariamente todo mundo tem que comer de 3 em 3 horas, como às vezes é falado. Às vezes a gente não consegue, mas as grandes refeições não podem ser puladas, por assim dizer. E o uso do álcool, o álcool é a chamada caloria que a gente nem percebe que está consumindo. Às vezes a pessoa vai tomar uma cerveja ou mesmo outras bebidas alcoólicas e essas bebidas possuem muito mais caloria do que um alimento, por exemplo, uma refeição completa. Então não dá para dizer para o telespectador, para o Denilson, que a dieta dele seja necessariamente saudável. Se ele não está se sentindo bem, tem motivo para isso, dá para melhorar. Acho que as dicas básicas é não pular a refeição, sempre fazer um prato variado, que tenha todos os tipos de alimentos, legumes, verduras, que muita gente às vezes esquece de pôr. E bebida alcoólica, sempre com muita moderação. A questão, por exemplo, vinho, as pessoas dizem vinho, às vezes o vinho é melhor do que uma cerveja, isso tem a ver, não? Olha, a gente está falando de obesidade aqui. As outras propriedades das bebidas que possam não ter, a gente tem muita pesquisa saindo. Vamos eliminar mesmo, assim, por prudência. De maneira geral, bebida alcoólica não está recomendada. Okay. Especialmente para quem quer perder peso, não faz sentido. Claríssimo. O Eduardo Bonfim, de Araxá, Minas Gerais, está dizendo assim, eu não tenho disposição para mudar, mas eu tenho muita disposição para comer bobagem. O que é que eu faço, doutor? Como é que ele vai tirar essa disposição para comer bobagem? Então, acho que tudo começa o que é a bobagem que ele está comendo. O que a gente fala para quem tem esse hábito, que é o hábito beliscador, né? É a pessoa que muitas vezes nem faz uma refeição muito grande e gosta de abrir a geladeira ou de comer pequenos alimentos ao longo do dia. O que é importante? É você escolher a bobagem certa. Ou seja, por exemplo, qual é uma bobagem certa? Em vez de pegar um bolinho ou um bombonzinho de chocolate no meio da tarde, a gente tem alternativas que são conhecidas, por exemplo, barrinhas de cereais, light, sempre... Uma coisa que eu acho que é importante, qualquer bobagem ou qualquer alimento, a gente tem que ir no supermercado e saber que o rótulo que está atrás não é só para a gente ter mais informação na caixa. Tem que ter o hábito de ler o que está no rótulo, porque o rótulo vai dar o que para a gente? Vai dar caloria, vai dar quantidade de gordura, as coisas que a gente precisa evitar. Então, de maneira geral, coisas que são interessantes são barrinhas de cereais, ou mesmo coisas como nozes ou amêndoas em pequenas quantidades, no meio da tarde. Já dá aquela sensação de saciedade. Isso, para o padrão beliscador, que é esse caso, a gente sempre fala fazer um prato mais cheio de salada na hora do almoço e tentar postergar e racionalizar o que vai comer. A gente não pode ganhar o hábito de comer em frente à televisão ou de comer trabalhando e a gente nem enxerga o que está fazendo. A gente se distrai, né, enquanto a gente está comendo, né? Olhando para a televisão, por exemplo. E aí quando você vê, você comeu o prato inteiro e mais um. Então a gente não sabe exatamente o que está comendo. Então você que está nos acompanhando nesse momento aí, estava até agora se deliciando, né? Mas, precisa estar atento. Eu me lembro, eu morava junto com alguns amigos e um muito forte, muito gordo, abria a geladeira todas as noites, praticamente assim, se enfiava dentro da geladeira para ficar buscando coisas.
Esse apetite exagerado, então esse ímpeto, isso já é sinal de doença? Na verdade, assim, isso pode ser muito bem a causa da obesidade. Existem vários padrões de obesidade. Quando a gente vai estudar a obesidade, por que a pessoa ganhou tanto peso, o caso que você descreve é alguém que tem um padrão, uma compulsão noturna, né? A pessoa que vai lá e assalta a geladeira à meia-noite. Meia-noite, 1 da manhã, acordava termina de ver o programa aqui, já jantou e ainda entra na geladeira para comer o resto do jantar. Exato. E coisas assim. Então, isso muitas vezes é causa. A gente tem que trabalhar, existe medicação para isso, então para quem já está obeso e tem esse padrão claro, existem medicações muito bem indicadas para esse caso, tá? E também terapias cognitivas comportamental, né? Você passar num profissional de saúde mental e começar a trabalhar essa compulsão, porque às vezes a comida é um subterfúgio para alguma coisa. Doutor, mas a questão, por exemplo, da gente não se motivar muito a fazer exercício. Ah, não, hoje está chovendo, hoje está muito sol. Aí é uma questão de vontade, não tem nada que interfere. Vontade para sair de casa e ir para uma academia, sem dúvida. Sim. Agora, por isso que eu acho que vale a pena começar do pequeno. A gente nunca consegue uma grande obra começando lá do topo. Então, eu sempre recomendo, olha, eu não tenho vontade nenhuma, tenho medo de ir na academia, ou fujo da academia, ou de qualquer outro tipo de atividade esportiva. Começa a caminhar, começa a fazer as coisas cotidianas a pé. Vai na padaria, no supermercado a pé. Se você trabalha no escritório, sexto andar, sobe de escada aos pouquinhos, não precisa subir e chegar cansado, mas aos pouquinhos você vai condicionando o seu corpo e aos poucos você vai mexendo ele e ganhando atividade física. Ó, aqui um exemplo, aqui assim uma ilustração, né? Comecei a fazer isso de manhãzinha andando ali próximo de casa mesmo, nos quarteirões. A gente vai criando de fato gosto com o passar do tempo. E tem agora, recentemente, tem estudos mostrando que contar passos, tem vários contadores de passos, isso. Hoje tem celular, hoje aparelhos. Isso tem um número de passos. Motivador. Não é só motivador, isso muda prognóstico, muda a complicação, diminui a chance de você ter hipertensão, diabetes, melhora os padrões de hipertensão e diabetes, simplesmente caminhando. Lembrar que a gente não caminha mais. Hoje em dia, a sociedade, quem mora em uma grande cidade como São Paulo, tem um padrão de atividade física quase zero. Vamos para perguntas de telespectadores, é do Brasil inteiro que estão chegando perguntas. Paulo, é com você, vamos lá. Essa vem lá de Pernambuco, Recife, Leonardo Fontoura. Ele diz que pretende fazer a cirurgia bariátrica, doutor Gustavo, mas ele tem um receio. O medo dele é voltar a engordar depois. O que ele pode fazer para evitar isso? Então, a primeira coisa, cirurgia bariátrica é uma coisa séria. Cirurgia bariátrica tem que ser bem indicada, então sempre tem que ter um acompanhamento e uma tentativa de tratamento clínico antes. Tratamento clínico é tratamento de obesidade com medicação e essas modificações de cirurgia. A cirurgia é uma medida extrema, é alguma coisa... A cirurgia ainda é uma medida extrema, porque é um procedimento invasivo, é muito seguro, tem belíssimos resultados. E o medo que ele tem de reganhar peso é um medo real. Então, tem muita gente que fala assim, olha, eu fui fazer a cirurgia e fiz a cirurgia e depois me perdi do médico, seja do cirurgião ou do endocrinologista. O que a gente indica, quando a gente indica a cirurgia, indica-se o acompanhamento. Dá para se dizer que a gente está trocando um problema por um outro. Claro que é assim, a gente está minimizando a obesidade, que é muito mais grave, mas a gente tem que ter um segmento. Segmento não só para reganho de peso. Quem tira parte do estômago ou muda o trajeto do intestino, tem às vezes déficits de vitaminas, de alguns nutrientes que têm que ser repostos para não ter outros problemas, como a osteoporose e outras coisas. Então, assim, o truque, não é bem truque, a dica e a orientação para quem faz cirurgia bariátrica é simplesmente não só fazer e esquecer. Fiz a cirurgia bariátrica, eu tenho que fazer um acompanhamento regular para não reganhar peso e para me manter saudável. Lembrar que a gente quer a saúde, a gente não quer um número na balança, certo? O número na balança é a consequência. Olha, o senhor falou a respeito de crianças. Eu queria, assim, já nos momentos finais do programa, chamar a atenção para você que é pai, para você que é mãe. Acha até bonitinho, como ele tá fofinho, mais uma bolachinha, ele gosta tanto, ele fica tão carinhoso comigo. Vamos dar o recado que precisa ser dado, doutor. Eu acho que, culturalmente, a gente sempre vê um bebê que é um pouco mais fofinho como alguém que está saudável. Isso vem dos tempos antigos, onde faltava comida e a desnutrição era uma coisa real. Na maior parte do Brasil ainda existe muito, mas
Hoje a gente vê que ainda existe uma supervalorização do bebê fofinho e isso não é mais interessante. Qual é a orientação? Os pais são os principais responsáveis pelo futuro dessa criança, dessa obesidade que pode se tornar, muitas vezes se torna, a chance de uma criança obesa se tornar um adulto obeso é mais de 50%. Então, começa na infância a educação correta em relação ao que a gente vai comer. Então, fazer um prato que a gente imagina ser saudável para os nossos filhos e introduzir os alimentos, de acordo com o que o pediatra for falando, paulatinamente, possibilitando ele a ter aqueles gostos todos. Eu acho curioso que tem muito paciente que chega para a gente falando, olha, eu não como legumes, não como verduras. Então, isso muitas vezes eles nunca provaram. Eu brinco que sempre chega alguém de 30 anos e fala assim, olha, 30 anos você ainda não provou, ainda dá tempo. Com 80 anos ainda dá tempo. Mas o ideal é introduzir desde a infância, isso facilita para a criança, para a criança ganhar aquele paladar e na frente a gente conseguir embutir nela o conhecimento do que é uma refeição saudável. 2 minutinhos faltando para encerrar o programa, mas assim, por exemplo, um café da manhã, rápido, o que é indicado para a gente comer no café da manhã? Eu já vi de tudo, é a dieta XYZ, indicado, coisa saudável. A dieta da moda sempre existe, a dieta mais saudável é a gente ter pelo menos uma fruta ou meia fruta, né, dependendo de quanto a pessoa quiser perder de peso. Se usar o leite, priorizar o leite desnatado, que tem menos gordura, que também o colesterol acaba sendo um problema. Tentar sempre fazer uso de pães e massas integrais, que são melhores do que o carboidrato simples. E olhar sempre o que você vai comprar no seu mercado. Se o hábito é comer queijo, optar pelo queijo branco, optar pelas as opções light, tanto de requeijão, de margarina ou manteiga. Não citou leite, tentar evitar manteiga. Isso tudo. Leite desnatado, né? Desnatado. Tá. Sempre priorizar, né? Ok. Hora do almoço, um bifinho com uma salada. E aí tem que botar um pouquinho de carboidrato. O ideal é ter uma refeição balanceada. Aquelas dietas zero de carboidrato são muito boas para uma perda de peso rápida, mas é muito difícil a gente se manter sempre sem nada de carboidrato. Então o ideal é eu sempre falo para iniciar o prato com uma boa salada, fazer uma salada vasta e lembrar que salada não é queijinho, salada não é pãozinho, salada não é encher de azeite de oliva, porque também tem caloria, por tudo mais seja azeite de oliva. Tudo que eu gosto, o senhor falou aí. Não é tudo que você gosta, na verdade é moderar aquilo que você gosta, porque aí você não tem nenhuma proibição. Entendi. E sim, comer proteína, que é a carne, priorizar preparações, obviamente, evitar, né, frituras, os parmegianas, os amilanesas, que isso basicamente triplica o valor calórico do alimento. Agora, por exemplo, as pessoas vão daqui a pouco continuar assistindo mais um pouco de televisão, aí vão desligar. Antes de dormir, a gente faz o quê? Toma um copo de leite quente. Isso, se quiser muito. Na verdade, o que precisa é beber muita água durante o dia. Eu recomendo assim, bebe um copo d'água, se está com fome. Opções para o beliscador, aquele nosso telespectador, eu mesmo agora, gelatina light, deixar pronta para quem tem aquela vontade de comer um docinho antes de dormir. Gelatina light é uma excelente opção. Antes de dormir? Antes de dormir, porque aí dá aquele saborzinho e não tem nenhuma caloria a mais. Sempre beber muita água, que isso é importante. Acho que é mais ou menos... Inclusive a água dá aquela sensação de saciedade, né? Sem dúvida. Eu quero te agradecer, Dr. Gustavo Dayer, médico endocrinologista. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Obrigado, Dalcides. Foi um prazer estar com vocês novamente. Meus amigos, tenham todos uma boa noite. Agora você fica com o jornal, que é feito com amor, com carinho e com boa informação. O Jornal da Vida. Eu gostaria de convidar você a ter uma noite de muita paz. E amanhã, aproveite bem o seu dia. Viva intensamente, como se fosse o único. E aproveite bem o seu fim de semana.